Título: O milionário me chutou para ser machão, mas era um mendigo negro farofeiro. Imagina a cena: altar lotado, igreja Nossa Senhora de Copacabana brilhando. Eu, Renata, toda trabalhada no vestido de princesa, véu, grinalda, buquê, e o Ricardo, o cara que eu achava que ia ser meu príncipe encantado. Até aí, conto de fadas. Só que, bum, no meio do sim, o Carlão, o padrinho saradão, moreno, bronzeado, tipo ator de novela das 7, agarra minha mão e grita: "Essa mulher é minha." Gente, o caos. As velhinhas da igreja infartando, minha mãe berrando, o Ricardo paralisado, parecendo um boneco de cera. E eu, confesso, um frio na barriga, porque, né, o Carlão sempre mexeu comigo. A gente fugiu de moto, véu esvoaçando, buquê jogado no lixo. A humilhação do Ricardo? Ah, essa era só o começo. Para piorar, no dia seguinte, chega um advogado esquisito, com um envelope e uma notícia bomba. O tio-avô do Ricardo, um velho gagá que vivia numa ilha que mais parecia cenário de filme de terror, tinha batido as botas e deixado tudo para ele. Tudo o quê? Um farol caindo aos pedaços, na Ilha da Caveira. Dizem que o lugar é amaldiçoado, cheio de fantasmas e histórias sinistras. O Ricardo, coitado, estava no fundo do poço. Trocou a vida de bibliotecário certinho em Copa por um casarão mal assombrado, no meio do nada. A primeira noite lá foi de arrepiar os cabelos da nuca. Corrente arrastando, porta batendo, sussurros, parecia filme de terror B. No dia seguinte ele me liga, desesperado. "Renata, acho que estou ficando louco." E a cereja do bolo? Ele achou um diário velho, com páginas amareladas e uma letra que ninguém entende. Mas um nome se repete: Amélia. E para completar a novela mexicana, aparece uma tal de Ana Paula, uma historiadora gata, especialista em mistérios da ilha. Morena, olhos que hipnotizam, um ar enigmático. Ela jura que o farol esconde um segredo obscuro, um tesouro perdido e, claro, um fantasma vingativo. O Ricardo, cético, mas curioso, topou a parada. E aí a coisa ficou ainda mais bizarra. No meio da noite, ele jura ter visto uma sombra flutuando no quarto, sussurrando: "Encontre o medalhão." Que medalhão? Quem era Amélia? E qual a ligação dela com o Ricardo? A Ilha da Caveira virou um hospício. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Encontre o medalhão. Que medalhão? Quem era Amélia? E qual a ligação dela com o Ricardo? A Ilha da Caveira virou um hospício. A Ana Paula, a tal historiadora, era gata mesmo. Não dava para negar, mas eu sentia um cheiro de treta vindo dela. Tipo, muito interesse nessa história toda. E o Ricardo, bobão, caidinho por ela. Os dois debruçados em cima do diário, tentando decifrar as letras tremidas da tal Amélia. Eu lá, comendo poeira, me sentindo a vela da vela. Uma noite, a gente estava jantando. Miojo requentado, a culinária da ilha não era das melhores. Quando a Ana Paula soltou: "Acho que sei onde o medalhão pode estar." Amélia falava muito de uma gruta escondida na face norte da ilha. Dizem que só se revela na maré baixa. Ricardo todo animado: "Então vamos amanhã cedo." Eu bufei. Lá ia eu, de penetra na expedição Indiana Jones. Made in Ilha da Caveira. Chegamos na gruta no dia seguinte com a maré baixíssima. Um buraco escuro, úmido, com cheiro de mofo e peixe morto. Ana Paula, toda equipada com lanterna de arqueóloga, liderando a fila. Eu atrás, com uma lanterninha vagabunda de chaveiro. E o Ricardo, no meio, parecendo um zumbi de filme B. Entramos.
O silêncio era de gelar a espinha, só o barulho das gotas caindo e o som abafado das ondas lá fora. De repente, a Ana Paula parou, apontando a lanterna para uma parede. Olhem, ela sussurrou, um afresco. Era um desenho meio apagado de uma mulher com um medalhão no pescoço. O desenho era tosco, mas dava para ver que o medalhão era igualzinho que Amélia descrevia no diário. É aqui! A Ana Paula gritou, com os olhos brilhando. Começou a apalpar a parede, procurando alguma fenda, alguma passagem secreta. Foi aí que a coisa ficou sinistra de verdade. Do nada, um estrondo. Uma pedra enorme caiu do teto, bem na frente da gente. Por sorte, ninguém se machucou, mas a gruta começou a tremer. Terremoto! O Ricardo berrou, apavorado. A gente tentou correr para fora, mas a gruta estava desabando. Pedras caindo, poeira para todo lado, um caos. A Ana Paula sumiu no meio da fumaça. Eu e o Ricardo, agarrados um no outro, tentando nos proteger. E então, no meio daquele pandemônio, eu a vi. Uma sombra. Uma figura vestida de branco, flutuando no ar. Era uma mulher. Cabelos longos, esvoaçantes, rosto pálido, assustador. Amélia? A figura estendeu a mão na minha direção. E na mão dela, o medalhão. O mesmo do afresco, o mesmo que Amélia descrevia no diário. Só que a mulher não estava olhando para mim. Ela estava olhando para o Ricardo. E seus olhos. Meu Deus, aqueles olhos, cheios de tristeza, de amor e de uma dor imensa. E então, a voz. Uma voz fraca, sussurrante, mas que ecoou por toda a gruta. Meu filho. Filho? Eu olhei para o Ricardo. Ele estava branco, paralisado, com os olhos arregalados. E então, ele começou a chorar. Não um choro normal, mas um choro desesperado, convulsivo, como se toda a dor do mundo estivesse saindo dele. E ele sussurrou: Mãe. A gruta desabou de vez, escuridão total. Mas aquelas duas palavras, mãe, elas ecoaram na minha cabeça, mais alto que o estrondo das pedras. Ricardo, filho de um fantasma? A Ana Paula, cadê ela? Que rolo era esse? E eu, no meio de tudo, de novo, sem entender porra nenhuma. Mãe? Escuridão. Só o som das pedras caindo. E aquela palavra ecoando na minha cabeça. Mãe? O Ricardo, filho de um fantasma? Que palhaçada era essa? Quando a poeira começou a baixar, tateei no escuro até encontrar o Ricardo. Ele estava tremendo, encolhido, parecendo uma criança perdida. A Ana Paula, nada. Será que tinha virado purê de historiadora? A gente conseguiu sair da gruta, cambaleando, cobertos de poeira e com a roupa rasgada. O sol batia forte, mas a gente continuava com frio. O Ricardo não falava nada, só olhava para o mar, com aquela cara de quem viu ET. De repente ele se virou para mim, os olhos vermelhos, marejados. Renata, eu não sei. O que dizer? Dizer o quê, Ricardo? Que sua mãe é um fantasma? Que a gente estava procurando um medalhão que ela queria te dar? Que eu quase morri soterrada por causa da sua árvore genealógica macabra? Eu tava nervosa. Pra caramba. Ele engoliu seco. Eu sempre soube que tinha alguma coisa estranha na minha família. Minha avó sempre contava umas histórias esquisitas sobre a Ilha da Caveira. Sobre um amor proibido, uma tragédia. Mas eu nunca acreditei muito. E agora acredita? Ele balançou a cabeça. Eu não sei no que acreditar, Renata. Eu tô pirando. Nesse momento, a Ana Paula saiu de trás de uma pedra, toda suja de barro, mas inteira. Gente, que sufoco! Achei que ia virar história. Ela veio até a gente, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Mas o Ricardo não tirava os olhos dela. Uma coisa estranha rolava ali. Ricardo, a Ana Paula disse, com uma voz suave. Eu acho que sei o que está acontecendo. A história de Amélia é muito mais complexa do que imaginávamos. E você tem um papel fundamental nisso tudo. Que papel? De filho do fantasma? Ele respondeu, sarcástico. Ela ignorou o comentário. Precisamos voltar ao farol. Tem um livro antigo lá.
Na biblioteca. Acho que lá encontraremos as respostas. Jake voltou pro casarão em silêncio. O Ricardo estava em choque, eu tentando entender alguma coisa, e a Ana Paula com aquela cara de eu sei de tudo, mas não conto. Chegamos na biblioteca e a Ana Paula foi direto para uma estante empoeirada. Tirou um livro grosso, com capa de couro, cheio de teias de aranha. Abriu na primeira página e começou a ler em voz alta. Era a história de Amélia, uma moça rica que se apaixonou por um pescador negro, escravo fugido. O que era proibido na época. Eles se encontravam escondidos na Ilha da Caveira. O pai dela não aceitou o romance. Armou uma emboscada. Amélia foi morta, o pescador sumiu e a ilha ficou amaldiçoada. E o Ricardo? Eu perguntei. Onde ele entra nessa história? A Ana Paula hesitou. Olhou para o Ricardo, depois para mim. A verdade é que Amélia não morreu, ela disse, com a voz tremendo. Ela foi aprisionada em um lugar que mantinha sua forma jovem. Ricardo arregalou os olhos. Onde? Ana Paula respirou fundo. Dentro do medalhão. Ela pegou o medalhão que tinha tirado do bolso e entregou para o Ricardo. Era lindo, dourado com uma pedra azul no meio. Abra-o, Ana Paula pediu, e liberte sua mãe. Ricardo, hesitante, abriu o medalhão e um clarão forte iluminou o lugar. Uma mulher linda vestida de branco surgiu de dentro do medalhão. Era Amélia. Amélia sorriu e estendeu a mão. Meu filho. Mas de repente o sorriso dela sumiu. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para Ana Paula com ódio. Você, Amélia gritou. Você me enganou. Você sabia. Antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, Ana Paula sacou uma faca e cravou no peito de Amélia. Amélia gritou e começou a se desfazer em poeira. Ricardo caiu de joelhos, desesperado. Mãe, não! Ana Paula riu com uma voz fria, calculista. Desculpa, Ricardinho, mas eu precisava dela fora do caminho. O tesouro é meu. Tesouro? Que tesouro? Que porra estava acontecendo? Ana Paula se virou para mim com um sorriso malicioso. E você, Renata? Você vai me ajudar a encontrar o tesouro? Ou vai se juntar a fantasma? E você, Renata? Você vai me ajudar a encontrar o tesouro? Ou vai se juntar a fantasma? Gente, juro, nessa hora eu só pensei em correr. Correr para longe daquela maluca, daquele casarão, daquela ilha amaldiçoada. Mas as pernas não obedeciam, travadas de medo. A Ana Paula estava com uma cara de psicopata que dava arrepio. Que tesouro, Ana Paula? Do que você está falando? O Ricardo estava no chão, acabado, mas ainda tentava entender alguma coisa. Ela riu de novo, aquela risada de filme de terror. Ah, Ricardinho, o tesouro que sua família esconde há séculos. Um monte de ouro, joias e um poder que você nem imagina. Ela me puxou pelo braço com uma força que eu nem sabia que tinha. Vamos, Renata, não temos tempo a perder. O tesouro está escondido em algum lugar aqui no casarão. E você vai me ajudar a encontrar. Eu resisti. Claro, mas a faca que ela apontava para mim não deixava muita escolha. Olhei para o Ricardo, implorando por socorro, mas ele estava catatônico, olhando para o nada. Me ferrei. A Ana Paula me arrastou para dentro da biblioteca, revirando tudo, jogando livros para o alto, quebrando estantes. Parecia um furacão. Eu tentava fingir que estava ajudando, mas só pensava em como escapar. De repente ela parou, olhando para uma parede. Ali! Ela gritou. Eu sabia! Ela começou a palpar a parede, procurando alguma coisa. Achei que ela ia achar outra passagem secreta. Mais um fantasma? Sei lá! Mas de repente a parede se abriu. Só que não era uma passagem. Era um espelho. Um espelho enorme, antigo, com uma moldura dourada cheia de detalhes. A Ana Paula sorriu, satisfeita. Finalmente, ela disse, com os olhos brilhando, o portal para o tesouro está aberto. Ela me empurrou na direção do espelho. Entre, Renata, e procure o medalhão. Ele é a chave para o poder. Eu não queria entrar naquele espelho de jeito nenhum.
Tinha a maior cara de que ia me levar para outra dimensão, pro inferno, sei lá. Mas a Ana Paula estava impaciente, com a faca no meu pescoço. Não tive escolha. Respirei fundo, fechei os olhos e atravessei o espelho. Aí, meu mundo virou de cabeça para baixo. Não tinha tesouro, não tinha portal, não tinha nada. Eu tava no meio de uma favela. Gente, juro, a favela mais barra pesada que eu já vi. Na vida. Vielas estreitas, casas caindo aos pedaços, crianças descalças, traficantes armados. Um choque. Eu tava perdida, assustada, sem entender nada. O que estava acontecendo? Onde eu estava? O que a Ana Paula tinha feito comigo? De repente, um moleque me puxou pelo braço. Ei, tia, tá perdida? Eu balancei a cabeça, desesperada. Eu não sei onde estou. Como eu cheguei aqui? O moleque me olhou desconfiado. A senhora não é daqui, né? Tá procurando o quê? Eu não sabia o que responder. O medalhão? O tesouro? A Ana Paula? Nada fazia sentido. Eu tô procurando o Ricardo, eu disse. A primeira coisa que me veio à cabeça. O moleque arregalou os olhos. O Ricardo? Aquele que mora lá no alto do morro? Eu assenti, aliviada. Pelo menos alguém conhecia o Ricardo. Então vem comigo, tia. Eu te levo até ele. O moleque me guiou pelas vielas da favela, desviando de cachorros, de esgoto, de gente estranha. Eu estava cada vez mais apavorada. Onde o Ricardo tinha se metido? Que vida era essa? Finalmente chegamos numa casa simples, de tijolos aparentes, no alto do morro. O moleque bateu na porta. Uma mulher abriu. Uma mulher morena, bonita, com um sorriso acolhedor. Oi, Pedrinho, o que você quer? Dona Maria, essa moça tá procurando o Ricardo. A mulher me olhou curiosa. Ricardo? Entre, minha filha. Ele está lá dentro. Eu entrei na casa, hesitante. A sala era pequena, com poucos móveis, mas tudo limpo e arrumado. E lá estava ele, sentado no sofá, com um bebê no colo. Era o Ricardo, mas um Ricardo diferente. Cabelo raspado, barba por fazer, roupa simples, e no olhar uma tristeza profunda. Ele me olhou surpreso. Renata, o que você está fazendo aqui? E aí a mulher falou, uma frase simples, mas que me fez tremer da cabeça aos pés. Ricardo, quem é essa moça? E ele respondeu, sem me olhar. Essa é a Renata, mãe, uma amiga. Mãe? Eu olhei para a mulher que me sorria, gentil, a mulher que era mãe do Ricardo, a mesma mulher que tinha me atendido no portão, a mesma mulher que era negra, a mesma mulher que era negra. A sala girou, a favela girou, o mundo inteiro virou de ponta cabeça. Negra? A mãe do Ricardo era negra? Aquela senhora doce com um bebê no colo era a mãe do Ricardo? O Ricardo, que sempre se gabou de ter sangue nobre, era filho de uma mulher negra? A ficha caiu. A Ilha da Caveira, o fantasma de Amélia, o tesouro, tudo, de repente fez um sentido torto bizarro. Mas fazia sentido. A Ana Paula, aquela cobra, ela sabia de tudo, e usou a gente para chegar onde queria. Mãe, eu consegui balbuciar, olhando para Dona Maria. Ela me encarou de volta, com os olhos marejados. Você não sabia, querida? O Ricardo continuava sentado, paralisado, com o bebê dormindo em seus braços. A cena era surreal. Um conto de fadas macabro, misturado com novela das 9 e filme de terror B. Eu não entendo, eu disse, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. O Ricardo, ele nunca. Ele tem vergonha, Dona Maria completou, com uma tristeza que cortava o coração. Vergonha de mim. Vergonha das suas origens. Naquele momento, o Ricardo finalmente se mexeu. Levantou-se bruscamente, entregando o bebê para Dona Maria. Renata, por favor, me escuta, ele implorou, com a voz embargada. Eu posso explicar. Explicar o quê, Ricardo? Que você é um farofeiro, um mentiroso, um cara que renegou a própria mãe para bancar o Mauricinho? Eu explodi, sem conseguir me controlar.
Eu te achava um banana, um covarde, mas nunca imaginei que você fosse tão baixo. Eu saí da casa correndo, sem rumo. Precisava sair daquela favela, daquela história, daquela vida de mentira. Precisava respirar, pensar, entender o que diabos estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse dar mais um passo, ouvi um grito agudo, desesperado. Renata, cuidado! Olhei para trás e vi o Ricardo correndo na minha direção, com os olhos arregalados. Atrás dele, a Ana Paula, com uma faca na mão, vindo em disparada. Ela pulou em cima de mim, me derrubando no chão. A faca brilhou sob o sol. Senti a ponta gelada encostar na minha garganta. Desculpa, Renata, ela sussurrou com um sorriso sádico. Mas você sabe demais. Fechei os olhos, esperando o golpe. Mas, de repente, ouvi um estrondo. Um tiro. Abri os olhos e vi a Ana Paula cambaleando, com uma mancha vermelha se espalhando pela sua blusa. Ela caiu no chão, inerte, e em pé, atrás dela, com uma arma na mão, Dona Maria. Dona Maria, com uma arma na mão? Tipo filme de bang bang vagabundo. A favela inteira parou. Boca aberta, sussurros, um silêncio de dar medo. A Ana Paula, caída, olhos arregalados pro céu, a vida escorrendo. Ricardo, branco que nem cera, olhava para a mãe, sem entender nada. Eu também não. Que porra estava acontecendo? A Dona Maria, aquela santa, virou justiceira? Ela jogou a arma no chão, as mãos tremendo. Eu não podia deixar ela te machucar, Renata. Ela ia matar vocês dois. A voz dela falhou. Eu fui me levantando, as pernas bambas. A Ana Paula, morta? Ali na minha frente? E a Dona Maria, uma assassina? Por que, Dona Maria? Por que você fez isso? Eu perguntei, a voz sumindo na garganta. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando forças. Essa história é muito longa, Renata. Mais longa do que você imagina. Envolve essa ilha, essa família e um segredo que guardei por anos. Ela olhou para o Ricardo, com um amor infinito nos olhos. Um segredo que eu ia levar para o túmulo, para proteger você, meu filho. Mas agora não tem mais jeito. A verdade precisa virar. E aí ela começou a contar. Uma história de dar nó na cabeça, de virar o estômago, de fazer a gente duvidar de tudo que acreditava. A tal da Amélia, a mocinha rica, não era boazinha como pintavam. Era cruel, preconceituosa, mimada. E o amor dela pelo pescador, pai do Ricardo, era pura obsessão. Ela não queria o romance, queria posse. Queria controlar o cara, transformar ele num fantoche. Só que o pescador, forte, digno, não se deixou. E aí Amélia enlouqueceu. Tentou matar ele, mandou capangas atrás dele, fez a vida dele um inferno. E a Dona Maria era a melhor amiga do pescador. A mulher que amava ele de verdade, sem possessão, sem egoísmo. A mulher que o protegeu, que o ajudou a fugir, que cuidou dele quando ele estava ferido. Amélia descobriu e se vingou. Mandou incendiar a casa da Dona Maria, matando os pais dela. Dona Maria escapou por um triz, mas ficou marcada para sempre. O pescador, arrasado, jurou vingança. Mas Dona Maria o impediu. Não vale a pena, meu amor. A vida é mais importante. Vamos embora, recomeçar em outro lugar. Eles fugiram para a favela. Mudaram de nome, tentaram esquecer o passado, mas Amélia, mesmo morta, continuava assombrando a vida deles. A Ana Paula era neta da Amélia. Dona Maria revelou com a voz embargada. Ela descobriu a verdade. Rastreou a gente até aqui. Ela queria o tesouro, claro, mas o que ela mais queria era vingança. Queria acabar com a linhagem do pescador. Queria destruir o Ricardo. Eu olhei para o Ricardo, que chorava copiosamente, abraçado ao bebê. A ficha estava caindo. Ele não era um playboy mimado. Ele era vítima de uma maldição, de uma guerra que vinha de séculos. Mas a história não acabava aí.
Dona Maria respirou fundo e soltou a bomba. O Ricardo não é filho do pescador, ela disse, com uma voz tremendo. Ele é filho do pai da Amélia. Silêncio. Um silêncio tão profundo que dava para ouvir o coração batendo. O Ricardo, filho do inimigo? Eu sei que é difícil de acreditar, Dona Maria continuou, mas é a verdade. Amélia engravidou antes de morrer, e eu prometi ao pescador que cuidaria do Ricardo como se fosse meu filho, que o protegeria da maldade da Amélia, que o amaria incondicionalmente. Eu olhei para o Ricardo, de novo. Aquele cara que eu achava que conhecia era um completo estranho, um produto do ódio, da vingança, da mentira. E a Dona Maria, aquela mulher incrível, tinha carregado esse segredo por anos, protegendo um filho que não era seu, amando um cara que era fruto de uma tragédia. A favela inteira olhava pra gente, curiosa, assustada, comovida. A vida ali pulsava forte, com suas dores, seus amores, seus segredos. De repente, sirenes. Polícia chegando. A Dona Maria ia presa. O Ricardo, não sei o que ia ser dele. E eu só queria sumir. Mas antes que a polícia pudesse chegar perto da Dona Maria, ela fez uma coisa que me deixou sem ar. Ela se virou para mim com um sorriso sereno. Renata, ela disse com a voz calma. Eu preciso te contar mais uma coisa. E aí, ela sussurrou no meu ouvido segredo tão chocante, tão absurdo, que me fez questionar a própria realidade. Um segredo que mudava tudo. Um segredo que me ligava àquela história de um jeito que eu jamais poderia imaginar. E esse segredo era: Renata, ela disse, com a voz calma, eu preciso te contar mais uma coisa. E aí, ela sussurrou no meu ouvido um segredo tão chocante, tão absurdo, que me fez questionar a própria realidade. Um segredo que mudava tudo. Um segredo que me ligava àquela história de um jeito que eu jamais poderia imaginar. E esse segredo era que eu era a chave. A chave para quê? Para tudo. A Amélia, a ilha, o tesouro, a Dona Maria, o Ricardo, para desatar o nó dessa novela mexicana sinistra. Você é descendente da Amélia, Renata, ela sussurrou, com a voz embargada. Você é a última herdeira. Eu? Herdeira daquela megera? Não podia ser. Eu, que sempre me achei pé rapado, sem grana, sem futuro, de repente, herdeira de uma família rica e amaldiçoada? Não, não pode ser verdade, eu gaguejei, sentindo o estômago embrulhar. É a verdade, Renata. A Amélia teve uma filha antes de morrer. Uma filha que foi criada longe da ilha, longe da maldade. Uma filha que deu origem à sua família. Eu olhei para Dona Maria, procurando alguma mentira nos seus olhos. Mas só vi tristeza, arrependimento e uma pontinha de esperança. Mas por que você está me contando isso agora? Eu perguntei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Porque você precisa saber a verdade, Renata. Você precisa saber quem você é. E você precisa decidir o que vai fazer com essa herança. Aí a polícia chegou. Sirenes gritando, viaturas parando, policiais armados pulando para fora. A Dona Maria se entregou, sem resistência. Olhou para o Ricardo com um amor infinito nos olhos e deixou que a levassem. O Ricardo ficou ali, parado, sem reação, com o bebê no colo. Um fantasma. Eu me senti perdida, sozinha, abandonada. De repente, um policial se aproximou de mim. Um cara alto, forte, com uma cara de poucos amigos. Você é a Renata? Ele perguntou com a voz grossa. Eu assenti, com medo. Você precisa vir comigo, ele disse. Temos algumas perguntas para você. Eu segui o policial até a viatura, sem dizer nada. Me sentei no banco de trás, olhando para o Ricardo, que continuava parado com o bebê no colo. Senti uma pontada de pena. A viatura ligou. Deu a partida e saiu cantando o pneu. Eu olhei para trás, vendo a favela se afastar. A Dona Maria, presa. A Ana Paula,
morta. O Ricardo, sozinho. E eu, a herdeira da Amélia. Que ironia! Mas de repente, a viatura parou, no meio do nada. Uma estrada deserta, cercada de mato. Eu olhei para o policial, assustada. O que está acontecendo? Aonde estamos indo? Ele não respondeu. Só me olhou com um sorriso frio. A porta da viatura se abriu. E de lá saiu a Ana Paula. Viva, com um tiro no ombro, mas viva. Eu arregalei os olhos. Não podia ser. Eu tinha visto ela morrer. Surpresa, ela disse, com uma voz sarcástica. Achou mesmo que ia se livrar de mim tão fácil? Eu não conseguia entender nada. Como ela estava viva? Quem era aquele policial? O que estava acontecendo? Você não faz ideia do que está por vir, Renata, ela disse, se aproximando de mim com a faca na mão. Mas prometo que vai ser divertido. A Ana Paula se aproximou de mim, com a faca brilhando sob o sol. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. Estava apavorada. De repente, ouvi um barulho de motor. Olhei para o lado e vi um carro se aproximando em alta velocidade. O carro freou bruscamente, parando ao lado da viatura. E de lá saltou o Carlão, o padrinho Saradão, o cara que tinha me sequestrado no altar. Ele olhou para mim com um sorriso de lado. E aí, Renata, preparada para mais uma aventura? E antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele sacou uma arma e começou a atirar. E aí, antes que eu pudesse responder qualquer coisa, ele sacou uma arma e começou a atirar. Tiro para todo lado. A Ana Paula gritou, se jogando no chão. O policial, que até agora estava paradão, sacou a arma também e começou a trocar tiro com o Carlão. Que zona! Eu ali no meio, sem saber para onde correr, com medo de virar peneira. O Carlão era bom de mira. Piu! Derrubou o policial rapidinho. Ana Paula, aproveitando a confusão, tentou fugir, mas o Carlão foi mais rápido. Pum! Acertou ela de raspão na perna. Ela caiu gritando de dor. Quando a poeira abaixou, o Carlão me puxou para dentro do carro dele, com um carrão preto, turbinado, que parecia saído de filme de ação. Entra, Renata! Não temos tempo para perder. Eu entrei, ainda tremendo. Ele pisou fundo e o carro arrancou em disparada, deixando a Ana Paula e o policial para trás. Para onde a gente tá indo, Carlão? Que palhaçada é essa? Ele riu, uma risada meio louca. Relaxa, Renata. Eu vou te explicar. Tudo. Mas antes precisamos sair daqui. A gente dirigiu por um tempão, sem falar nada. O Carlão parecia tenso, concentrado na estrada. Eu, com a cabeça a mil, tentando entender o que estava acontecendo. O Ricardo, a Dona Maria, a Ana Paula, a ilha, o tesouro e agora o Carlão, me salvando de novo. Que novela! Finalmente, ele parou o carro numa casa abandonada, no meio do mato. Uma casinha velha, caindo aos pedaços, com a maior cara de esconderijo de bandido. Entra, Renata. Aqui ninguém vai nos encontrar. A gente entrou. A casa estava suja, empoeirada, com cheiro de mofo. Mas pelo menos era um lugar seguro. Agora, Carlão, desembucha. O que está acontecendo? Por que você me salvou? Quem é você de verdade? Ele respirou fundo, me olhou nos olhos. A verdade, Renata, a verdade é que nada é como você pensa. Ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Eu não sou só o padrinho Saradão. Eu sou um agente secreto. Agente secreto? Tipo 007? Ah, não. Essa história já estava maluca demais para ficar ainda mais absurda. Agente secreto? Tá de brincadeira, né? Me poupe, Carlão. Eu já tô cheia de mentira. Ele negou com a cabeça. Eu sei que é difícil de acreditar, Renata, mas é a verdade. Eu fui designado para te proteger e para proteger o Ricardo. Proteger a gente de quê? Da Ana Paula? Do fantasma da Amélia? Do ET de Varginha? A Ana Paula era uma agente dupla, ele continuou. Trabalhava para o governo, mas também tinha seus próprios interesses. Ela queria o tesouro da família do Ricardo e estava disposta a tudo para conseguir. E o tesouro? Existe mesmo? Ele assentiu.
Existe, e é muito mais valioso do que você imagina. Não é só ouro e joias. É um poder que pode mudar o mundo. Mudar o mundo? Que papo é esse? Agora virou filme de super-herói? E por que você não me contou nada antes, Carlão? Por que esperou até agora? Ele suspirou. Porque eu não podia confiar em ninguém, Renata. Nem em você. A Ana Paula tinha gente infiltrada em todos os lugares. Eu precisava ter certeza de que você era de confiança. De confiança depois de tudo que eu passei, depois de ser sequestrada, quase morta, enganada por todo mundo. E agora você confia em mim? Ele sorriu. Agora sim, Renata. Agora eu confio. De repente, ouvimos um barulho lá fora. Um barulho de carro se aproximando. O Carlão ficou tenso. Droga, eles nos encontraram. Ele pegou a arma de novo e me puxou para um canto da casa. Fica aqui, Renata. Não sai por nada. Ele saiu correndo para fora. Ouvi tiros, gritos, uma confusão danada. Fiquei ali encolhida, morrendo de medo. De repente, silêncio. Um silêncio assustador. Espiei pela janela. O Carlão estava caído no chão, perto do carro, morto. E em pé, ao lado dele, com uma arma na mão, o Ricardo. O Ricardo? Matando o Carlão? Não, não podia ser. Ele olhou para mim. Um olhar frio, calculista. Um olhar que eu nunca tinha visto antes. E aí, ele sorriu. Sentiu minha falta, Renata? Aí, a porta da casa se abriu. E quem entrou? A dona Maria. Só que não era a Dona Maria que eu conhecia. Era outra mulher. Mais jovem, mais forte, com um olhar determinado. Olá, Renata, ela disse, com uma voz suave. Meu nome é Amélia, e nós temos muito que conversar. Sentiu minha falta, Renata? Aí, a porta da casa se abriu. E quem entrou? A Dona Maria. Só que não era a Dona Maria que eu conhecia. Era outra mulher. Mais jovem, mais forte, com um olhar determinado. Olá, Renata, ela disse, com uma voz suave. Meu nome é Amélia. E nós temos muito o que conversar. Gente, juro, meu cérebro fritou. Amélia, viva, mas... O fantasma? E a história toda? Que pesadelo sem fim! Como isso é possível? Eu consegui balbuciar. Ela sorriu, um sorriso frio que me deu calafrios. A vida é cheia de surpresas, Renata. E você está prestes a descobrir algumas. O Ricardo, parado ali, com a arma na mão, parecia um zumbi. Olhava para Amélia sem entender nada. Mãe? Ele perguntou, a voz tremendo. O que está acontecendo? Amélia riu. Mãe, que engraçado, Ricardo. Eu sou sua bisavó. Bisavó? Aí não, né? A minha cabeça ia explodir. Eu vou explicar tudo, Renata. Amélia continuou, me ignorando completamente. Mas antes, preciso que você me entregue o medalhão. O medalhão? Que medalhão? Ah, aquele que Ana Paula queria. Que confusão. Eu não tenho nenhum medalhão, eu gritei, desesperada. Não minta pra mim, Renata, eu sei que você tem. A Ana Paula me contou tudo. Ela era minha informante. Informante? A Ana Paula? Meu Deus, essa história era mais enrolada que macarrão instantâneo. De repente, o Ricardo acordou pra vida. Apontou a arma pra Amélia. Não chega perto dela, ele gritou. Eu não vou deixar você machucar a Renata. Amélia riu de novo. Você acha mesmo que pode me impedir, Ricardo? Você não sabe de nada. E aí a coisa ficou séria de verdade. Amélia estalou os dedos e, do nada, um monte de caras armados invadiu a casa. Uns brutamontes com cara de poucos amigos. Peguem o Ricardo, ela ordenou. Os caras avançaram para cima do Ricardo, que começou a atirar. Tiroteio pesado. Eu ali no meio apavorada, sem saber o que fazer. De repente, um dos caras me agarrou pelo braço. Você vem com a gente, ele gritou. Eu tentei me soltar, mas ele era forte demais. Me arrastou para fora da casa, me jogando dentro de um carro. O carro arrancou em disparada, me levando para longe daquele inferno. Eu olhei para trás e vi o Ricardo. Lutando contra os caras, a casa em chamas. Para onde eles estavam me levando? O que Amélia queria comigo? E o medalhão? Que poder era esse que todo mundo tanto queria?
O carro parou em frente a um casarão enorme, luxuoso, com a maior cara de esconderijo de mafioso. Me jogaram para dentro, me trancando num quarto escuro. Fiquei ali, sozinha, com medo, sem saber o que ia acontecer. De repente, a porta se abriu. E quem entrou? A Dona Maria. Só que não era a Dona Maria. Era outra pessoa. Um clone? Uma irmã gêmea? Não sei. Mas era ela. Ela me olhou nos olhos. Eu sinto muito, Renata, ela disse, com a voz embargada. Mas você precisa saber a verdade. Ela respirou fundo. Eu não sou a Dona Maria. Meu nome é Maria Amélia. Eu sou a verdadeira Amélia. E você é minha filha. Eu não sou a Dona Maria. Meu nome é Maria Amélia. Eu sou a verdadeira Amélia. E você é minha filha. Filha? Eu? Filha daquela mulher que se dizia Amélia? A fantasma vingativa? A vilã da história? O mundo tinha virado uma piada de mau gosto. Não. Não pode ser. Eu gritei, sentindo a cabeça girar. Ela se aproximou, com um olhar que misturava tristeza e arrependimento. Impossível. É a verdade, Renata. Eu sempre estive por perto, cuidando de você à distância. A Dona Maria, ela era minha irmã. Ela me ajudou a esconder a verdade, a te proteger. Proteger de quê? De quem? Eu perguntei, desesperada. De mim mesma, Renata. Do meu passado, da minha loucura. Eu fiz coisas horríveis, machuquei muita gente. Eu não queria que você soubesse quem eu era de verdade. E o Ricardo? O que ele era nessa história toda? Um fantoche? Uma marionete nas mãos da bisavó? O Ricardo, ele é seu primo, Renata. E ele é a chave para o tesouro. O tesouro, que pode nos dar poder, riqueza, tudo o que sempre quisemos. Eu não queria poder, riqueza, nada disso. Eu só queria sair daquele pesadelo. De repente, ouvimos um barulho lá fora. Um barulho de helicóptero se aproximando. Eles chegaram! Amélia gritou, com os olhos brilhando. É a hora de pegarmos o que é nosso por direito. Ela me puxou pela mão e me levou para fora do casarão. Um helicóptero pousou no jardim e de lá saiu um homem elegante, vestido de terno. Pai! Amélia gritou, correndo para abraçá-lo. Pai? Aquela mulher tinha um pai? Que zona! O homem me olhou de cima a baixo com um sorriso feio. Então essa é a minha neta? Bonitinha? Mas será que é esperta o suficiente para me ajudar a dominar o mundo? Dominar o mundo? Ah, não. Essa história tinha ido longe demais. De repente, um tiro! O homem caiu no chão, morto. Amélia gritou, desesperada, e de trás de uma árvore saiu o Ricardo. Ele apontava a arma tremendo, os olhos cheios de ódio. Eu não vou deixar vocês fazerem mais ninguém sofrer. Ele gritou, eu vou acabar com essa maldição de uma vez por todas. E aí, o Ricardo começou a atirar. Tiro para todo lado. Amélia e seus capangas revidaram. Uma guerra. Eu ali, no meio, sem saber para onde correr. Medo, pavor, desespero. De repente, o Ricardo olhou para mim. Um olhar de despedida. Renata, foge! Salva-se! Ele gritou. E aí, ele se jogou na frente da Amélia, protegendo dos tiros. Ele caiu no chão, ferido. Amélia gritou desesperada. Eu não podia deixar ele morrer. Corri até ele, me ajoelhando ao seu lado. Ricardo, não morre! Por favor, eu implorei, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Ele sorriu, um sorriso fraco. Eu te amo, Renata, ele sussurrou. E aí ele fechou os olhos. E morreu. Eu gritei. Um grito de dor, de raiva, de tristeza. De repente, tudo ficou escuro. Acordei num hospital. Tudo tinha sido um sonho? Um pesadelo? Olhei para o lado e vi uma enfermeira. Onde eu estou? Perguntei, a voz rouca. Você está no hospital, querida. Você sofreu um acidente, mas está tudo bem agora. Acidente? Que acidente? E o Ricardo, a Dona Maria, a Amélia, o Carlão? Eu perguntei, desesperada. A enfermeira me olhou confusa. Eu não sei do que você está falando, querida. Descanse. Você precisa se recuperar.
Ela saiu do quarto. Eu fiquei ali, sozinha, confusa, sem entender nada. Tudo tinha sido do que eu imaginava? Será que a história da Ilha da Caveira ainda não tinha terminado? Será que o tesouro ainda estava lá, esperando por mim? E quem era eu de verdade? Eu não sei a resposta para essas perguntas, mas eu sei que a minha vida nunca mais seria a mesma. E você? O que achou desse final inacreditável? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar de boca aberta. Esmague o botão de like agora! Só assim o algoritmo vai entender que você quer mais histórias como essa e vai te entregar os próximos vídeos. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um fã de verdade. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e tudo o que você sentiu ao acompanhar essa saga. Qual a sua opinião sobre o verdadeiro final? Queremos saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Espalhe a palavra e ajude o canal a crescer. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Demonstre seu amor e fidelidade. Faça sua parte. As próximas histórias vão depender de você.